do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na tua vida, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe sua noite. Louvado seja Deus, porque estamos aqui mais um dia, né? A palavra do Senhor nos diz que se dormimos à noite e acordamos pela manhã, é porque o Senhor tem nos sustentado. E louvado seja Deus, porque muitos de nós saímos dos nossos trabalhos, chegamos na nossa casa, podemos encontrar toda a nossa família e podemos estar aqui mais um dia louvando e agradecendo o nome do Senhor, porque mais um dia Ele tem nos sustentado, Ele tem feito o melhor por nós. Aqui quem fala com você é o presbítero Anderson, da cidade de Poços de Caldas, da Assembleia de Deus, Ministério Barão. Nós ficamos alguns dias sem as lives, sem estar fazendo as lives por alguns motivos, mas louvado seja Deus, porque o Senhor proveu e nós podemos estar aqui transmitindo, trazendo uma palavra de Deus, uma palavra de vida, uma palavra de renovação, de transformação, e que através dessas palavras o Senhor ele venha mover, transformar, restaurar, mudar, ensinar a minha e a tua vida. E eu tenho certeza que através dessas lives o Senhor ele vai falar contigo, o Senhor ele vai falar com a sua vida, com a sua casa, com a sua história, com a estrutura da tua vida. Eu tenho certeza que assim como Deus muda e está mudando a minha vida, a minha estrutura, a minha família, Ele está fazendo isso contigo. Tá? Eu peço que alguns irmãos que estiverem entrando nessa live, estiverem nos saudando, infelizmente eu não vou conseguir responder, mas depois da live eu vou estar respondendo todos os irmãos. Bom, meu amado, eu sei que talvez você tenha passado um dia difícil. Alguns de nós passamos dias bons no trabalho e dificuldades na nossa casa. E às vezes encontramos dificuldade no nosso trabalho e um refúgio na nossa casa. Às vezes encontramos tropeços, pedras no nosso caminho que nos fazem tropeçar, situações que fazem nos entristecer. E através dessa palavra eu quero falar contigo nessa noite. Eu quero trazer essa palavra de Deus para a sua vida. Essa palavra que veio falando durante a semana comigo, no meu coração, eu quero trazer para a sua vida nessa noite. Eu tenho certeza que Deus vai transformar, mudar e restaurar a sua vida. Amém? Meu amado, minha amada, você que está aqui conosco online e você também que estará vendo essa live depois nos compartilhamentos, no YouTube, através do nosso canal, eu tenho certeza que Deus vai mudar o seu ponto de vista, Deus vai mudar o seu coração, Deus vai mudar a sua vida, a tua história. Eu tenho certeza que assim como Deus está mudando o meu coração, está mudando a minha vida, o meu modo de pensar, porque nós mudamos todos os dias. Existe uma diferença quando mudamos para o bem e quando mudamos para o mal. E nós temos esse exercício de fé. Ou nós mudamos para caminhos bons, ou nós mudamos para caminhos ruins. E isso vem através das nossas atitudes, né? Algum de nós tomamos alguns caminhos que infelizmente trazem consequências ruins. E isso é verdade. E muitas vezes nos colocamos diante de Deus em circunstâncias difíceis. E muitas vezes essas circunstâncias são consequências das nossas escolhas. São consequências das nossas palavras. São consequências das nossas atitudes. Mas eu quero trazer uma palavra de vida, eu quero trazer uma palavra de transformação na sua vida. E através dessa palavra, através dessa palavra de Deus, eu tenho certeza que Deus vai transformar a sua história. Meu amado, eu quero que você que está perto da tua Bíblia, ou que pode
que tem a sua Bíblia no seu smartphone, que você abra sua Bíblia e coloque em Colossenses, seu capítulo de número 3, seu versículo de número 1. Amém? Colossenses. Colossenses fica depois de Gálatas, Filipenses, Colossenses. Amém? Abra lá. Colossenses, no Novo Testamento, capítulo de número 3, versículo de número 1. Amém? Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, todos os irmãos que estão aí nos saudando também. Deus abençoe a vida de cada um. Sendo assim, eu vou fazer a menção dessa palavra abençoada, essa palavra que vai mudar o teu conceito. Portanto, visto que fostes ressuscitado com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, e pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas. Pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, também vos manifestareis com Ele em glória. Sendo assim, fazei morrer tudo que pertence à natureza terrena, a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, as vontades más, a ganância, que também é a idolatria. E por causa dessas práticas malignas, que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. E nelas também andaste no passado, quando ainda viveis com esses hábitos. Mas agora, livrai-vos de tudo isso, da raiva, do ódio, da maldade, da difamação, das palavras indecentes do falar. E não mentais uns aos outros, pois já despistes do velho homem com suas atitudes, e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E nessa nova ordem de vida, não há mais diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo ou pessoa livre, mas sim Cristo é tudo e habita em todos vós. Assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revesti-vos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. E zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém ou algum protesto contra o outro, e assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Amém, meu amado? Olha que palavra maravilhosa. Olha que palavra que Paulo envia escrito a carta aos Colossenses. Paulo, ele começa nesse capítulo de número 3, ele começa nos ensinando, louvado seja Deus. Ele começa nos ensinando, meu amado, minha amada, ele nos ensina com quase uma pergunta. Portanto, viste que fosses ressuscitados com Cristo. Ele deixa algo no ar, como se fosse uma pergunta para mim, para você. Olha, se você foi ressuscitado com Cristo, se você tem uma nova vida, se você deixou tudo aquilo que você fazia para trás e você decidiu deixar todas as suas atitudes, as suas vontades, aquilo que você fazia e falou assim, não, agora eu já não quero mais. Agora eu já não aceito mais essa forma de vida para mim. Agora eu quero ter uma nova vida. Agora eu quero ter uma mudança de vida.
Agora eu quero ter uma mudança de estrutura. Eu quero mudar tudo que eu fazia. Quando eu andava nos meus caminhos fora da presença do Senhor, eu bebia, eu fumava, andava na fornicação, na prostituição, nas drogas. E muitas vezes eu buscava essas situações para cobrir outras situações. Muitas vezes a gente busca uma solução nos lugares e nas coisas erradas. E muitas vezes eu buscava a solução naquilo que me trazia problema. Você deve estar se perguntando, mas presbítero, o que você está querendo dizer? Muitas vezes eu buscava solução para uma dívida. Nossa, eu estava enrolado numa dívida e precisava pagar, e aí eu ia para a bebida gastar dinheiro. Ou às vezes eu ia gastar o dinheiro que eu tinha nas drogas. Às vezes era algum confronto interno. E aí eu ia buscar refúgio naquilo que não me trazia solução. Às vezes eu e você buscamos refúgio naquilo que não pode nos trazer uma solução, mas naquilo que vai nos trazer um outro tipo de problema. E Paulo, ele descreve esse capítulo de número 3, versículo de número 1. Ele fala assim: portanto, visto que fostes ressuscitado com Cristo. Quer dizer, olha, você que decidiu ter uma vida transformada com Cristo, você que decidiu deixar tudo aquilo que te atrapalhava, você que decidiu deixar tudo aquilo que poderia te trazer mais problemas, ao invés de trazer solução. Olha, você que foi ressuscitado com Cristo, buscai conhecimento do alto. Onde Cristo está sentado à direita de Deus. Meus amados, olha como Paulo ele vem nos ensinando, ele vem nos mostrando que nós, além de deixarmos aquelas práticas, aleluia, eu tenho certeza que Deus está falando com pessoas essa noite. Olha, eu e você, nós que deixamos aquelas práticas, nós não temos somente que deixar aquelas práticas, que deixar o nosso modo de vida, deixar aquilo que nós gostávamos. Nós temos também que pensar no alto, pensar nas coisas concernentes a Deus. Quantas pessoas nós vemos falar, muitas vezes até nós mesmos, nós não devemos ser hipócritas de falar, não, as pessoas fazem, não, nós também. Quantas vezes nós falamos em mudar alguns quesitos, algumas atitudes nós sabemos que aquela situação está errada, nós sabemos que aquilo está errado, mas nós não agimos concernente àquilo. Nós podemos não aceitar, mas nós sabemos que está errado. Nós sabemos que aquela atitude vai nos trazer um malefício terrível. Nós acabamos que pelas nossas vontades, deixando de fazer a coisa certa. Mas aqui Paulo, ele começa a me ensinar e te ensinar, meu amado. Ele começa a nos ensinar falando assim, olha, você que decidiu ter uma vida com Cristo, você que está passando uma tribulação, um problema, uma dificuldade, até mesmo uma enfermidade, a solução é Deus. Mas a solução não é somente deixar as coisas, é o pensamento onde eu e você direcionamos o nosso pensamento. Meu amado, às vezes nós acabamos não tendo sucesso nas nossas empreitadas, porque nós largamos, começamos a andar com Cristo,
mas deixamos de pensar nas coisas do alto. Quantas vezes as coisas terrenas nos envolvem de uma tal forma que nós acabamos que por esquecermos as coisas do alto, as coisas de Deus, nós acabamos até mesmo esquecendo de Deus. E Paulo, ele continua nos ensinando. Ele continua nos mostrando. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas. Mais uma vez ele fala, no versículo de número 2. Ele enfatiza, ele fala assim, olha, você que ressuscitou com Cristo, você que mudou de vida, você que está agora em uma nova forma de vida, você que morreu aquele velho homem, ou você que está numa prática, olha, você deve pensar nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Talvez você deve estar pensando assim, mas presbítero, como que eu não posso pensar nas coisas terrenas? Eu tenho que comer, eu tenho que beber, está sem trabalho, está com uma enfermidade, uma dificuldade, até mesmo na sua família. Ah, as coisas em casa não estão acontecendo conforme eu queria. As coisas não estão acontecendo conforme eu queria. Mas Deus nessa noite, Ele está nos ensinando. Ele está nos ensinando a pensar nas coisas do alto. Presta atenção, meu amado. Presta atenção, minha amada. Olha, às vezes nós nos deparamos com situações divergentes com aquilo que nós pensamos, que vem e entram em atrito com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente acredita. E muitas vezes nós estamos errados. Quantas vezes já encontrei em situações que aquele meu pensamento, não, eu tenho que fazer isso, porque se eu fizer da outra forma está errado. Ou às vezes vinha uma situação de encontro para com a minha vida, que eu não aceitava aquilo. Eu não aceitava aquilo. E aí eu esquecia que a palavra do Senhor, ela fala assim, ó, um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. Olha para você ver que profundo. A palavra do Senhor, ela fala assim, ó, olha, amarás. Jesus, ele fala assim que ele reduziu os 10 mandamentos em apenas 2. Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma, de todo teu entendimento. E amarás o próximo como a si mesmo. Olha para você ver como a gente começa a entrar em um outro campo. A gente começa a entrar em uma outra questão. Em um outro âmbito. A gente começa a ver claramente. A gente começa a enxergar que muitas vezes as nossas atitudes para com aquele que nos faz mal, para com aquele que nos persegue, para com aquele que às vezes já fez mal para a gente e agora a gente não consegue mais ver algo de bom naquela pessoa. Mas a palavra do Senhor, ela fala que nós devemos amar uns aos outros. Que nós devemos amar o próximo como a si mesmo. Meu amado, minha amada, se eu e você começarmos a ter pensamentos ruins das outras pessoas, se eu e você começarmos a ter tudo que a outra pessoa fizer, a gente fala assim, não, ela já fez de errado para mim. Já aconteceu algo lá atrás. Já aconteceu algo que eu me arrependi. E a gente começa a ver só pontos negativos. Eu quero que você entenda. Quero que você entenda que Deus, Ele quer nos ensinar a viver
uma vida transformada. Ele está nos ensinando a viver uma vida totalmente diferente da forma que a gente imagina. E Paulo começa a nos ensinar a pensar nas coisas do alto. Olha, eu sei que aquela pessoa errou comigo, mas eu tenho que amar ela. E se eu que já errei mereço uma outra oportunidade, por que essa pessoa não merece uma outra oportunidade? Às vezes nós somos egoístas, às vezes nós somos mesquinhos, nós achamos que só nós podemos ter uma segunda chance, que só nós podemos ter o direito de algo. Mas a palavra do Senhor começa a nos ensinar a realmente mudar aquilo que está acontecendo ao nosso redor, na nossa vida. E tudo aquilo começa a se transformar na nossa vida. Olha, aquela pessoa que pega no seu pé no teu trabalho, ao invés de você se irritar com a forma que ela começa a pegar no seu pé, começa a amar ela. Começa a olhar para ela. Se no lugar dela fosse você, talvez você iria querer que outra pessoa também olhasse para você com amor, que amasse você também, mesmo você fazendo algo de ruim. E Paulo ele continua falando aos Colossenses, ele continua ensinando os Colossenses que uma vida com Cristo não é somente dispor de algo, mas é viver algo. Andar com Cristo não é só dispor, mas viver. Quantas vezes nós queremos as coisas do nosso jeito, da nossa forma, no nosso tempo. Nós deixamos de esperar o tempo de Deus, nós queremos as coisas do nosso tempo. E aí, quando a gente vai falar com o Senhor, a gente fala: Deus, entra com providência, faça o teu querer, faça a tua vontade. Mas será mesmo que você tem deixado Deus agir na tua vida? Será que quando Deus vem totalmente contra aquilo que você deseja, aquilo que você imagina, será que você aceita? Talvez Deus, Ele quer dizer para você nessa noite. Deus, Ele quer vir de encontro. Deus, Ele vem muitas vezes na contramão daquilo que nós queremos e imaginamos. Porque Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para você, Ele sabe o que é melhor para nossa família, Ele sabe todas as coisas. Meu amado, minha amada. Eu sei que talvez você deve estar passando um dia muito difícil. Talvez as promessas do Senhor não se concretizou, não se cumpriu ainda na sua vida. Mas será que você já parou para perguntar se realmente você tem deixado Deus agir na sua vida? Você tem deixado Deus mudar a sua história? Quantas vezes Deus tem promessa na nossa vida, Deus fala que vai fazer, que vai mudar, e a gente acaba se frustrando porque a gente não vê. Mas a gente não vê porque aquela palavra não foi de Deus. A gente não vê porque a gente não quis deixar Deus trabalhar na nossa vida. Presta atenção, a palavra do Senhor, ela fala que não é para a gente tomar bebida fermentada. E aí a gente acaba sendo alcoólatra. Eu tô apenas dando um exemplo. A gente acaba entrando numa vida no alcoolismo. E a gente continua pedindo para Deus, fala: Deus, muda a minha vida, muda a minha história. Mas toda manhã, toda tarde, ao invés de você buscar Deus, buscar saber qual que é a vontade dEle,
A gente está lá no bar, tomando, bebendo. Então, esse é só um exemplo para você entender que muitas vezes a gente pede para Deus mudar. Mas a pergunta nessa noite é: você tem deixado Deus mudar? Você tem aceitado as mudanças de Deus para a tua vida? Deus está falando com pessoas essa noite. Deus vai transformar pessoas através dessas palavras. Você tem deixado Deus mudar a tua história? E Paulo continua: pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas. Pensai nos, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo. Pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo. E quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, também vos manifestareis com Ele em glória. E sendo assim, fazei morrer tudo que pertence à natureza terrena. Então Paulo começa a nos citar e nos mostrar uma vida vitoriosa. Olha, meu amado, Paulo, ele quer nos mostrar, nos ensinar a ter um outro padrão de vida. Quantas vezes a gente passa circunstâncias dentro da nossa casa que a gente acaba ficando com tanta raiva que a gente acaba até passando mal? E a palavra do Senhor, ela nos ensina a ter mansidão. Então, meu amado, aquilo que tem te trazido desconforto, aquilo que tem te trazido tristeza, angústia, dor, Paulo ele começa a nos mostrar que isso são coisas terrenas e que se a gente começar a deixar essas coisas terrenas de lado e começar a pensar nas coisas do alto, nas coisas espirituais, começar a pensar mais em Deus, a gente vai ter uma vida totalmente transformada. Paulo ele continua: fazei morrer tudo que pertence à natureza terrena, a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, as vontades más, a ganância que é a idolatria. Ele continua no 8, no 7, perdão. E nelas também andastes no passado, quando ainda viveis com esses hábitos. Paulo está querendo dizer aqui que nós, que agora aceitamos ter uma nova vida, nós vivíamos nessas práticas, nós vivíamos nesses costumes. Paulo ele fala que nelas também andaste no passado. E quando ainda viveis com esses hábitos, mas agora livrai-vos de tudo isso. Ele não fala somente daquelas pessoas que não conhecem, daquelas pessoas que são praticantes, mas ele fala daquelas pessoas que já deixaram. Ele fala assim: olha, você que já decidiu deixar essas práticas, você que já deixou essas práticas, livrai-vos de tudo isso, da raiva, do ódio, da maldade, da difamação, das palavras indecentes do falar. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com as suas atitudes. Meus amados, eu quero ser breve nessa palavra. Quero ser breve em tudo isso para com você. Eu tenho certeza que Deus te trouxe aqui
para que você saia totalmente transformado, não somente você, mas eu também. A palavra do Senhor, ela veio nos mostrar nessa noite que nós devemos deixar Jesus não somente habitar, mas nós devemos deixar Ele trabalhar. E o modo dele trabalhar é diferente do meu, do teu, do nosso. Talvez você esteja aí falando assim, mas presbítero, tem situações que eu não consigo deixar. Se você já está pensando que você não consegue deixar, você realmente não vai deixar. O maior campo de batalha que existe no ser humano é a sua própria mente. Se você acordar pensando que você é um derrotado, você vai chegar no final do dia sendo um derrotado. Essa é a sua fé. Essa é a sua busca. E Jesus veio mostrar que mesmo que as situações, em todo o Novo Testamento, Jesus ele mostra, em tudo que aconteceu, olha, tem um cego ali. Mas isso é impossível. Jesus ele veio confrontar aquilo que as pessoas achavam que eram impossíveis. E ele veio mostrar isso na minha e na tua vida. Que é possível um ex-ladrão, uma ex-prostituta, um ex-alcoólatra, um ex-homossexual e assim por diante ter uma nova forma de vida. Ele veio mostrar que tudo aquilo que era impossível para o mundo se tornaria possível com ele. Eu quero dizer para você que você, sem Deus, que a sua vida sem Deus, ela se torna um campo impossível de transformação. Mas a sua vida com Cristo, as improbabilidades se tornam possíveis. Eu quero dizer para você que ainda que você tenha algo, que você espere uma transformação, um renovo, eu tenho certeza que nessa noite você vai começar a entender através dessas palavras que se você deixar Cristo, que se você morrer, você entender que você morreu com Cristo e que você agora vive através dele, que você tem que deixar que ele mude, que ele transforme, que sejam as atitudes dele e não a sua. Você vai ter uma vida vitoriosa, uma vida transformada. Talvez você esteja falando assim, mas presbítero, eu estou com uma enfermidade e eu estou passando um momento difícil no meu relacionamento, na minha casa, no meu trabalho. Realmente, se eu e você não tivéssemos um Deus, a qual é um Deus do impossível, eu ia dizer para você que seria impossível. Mas a nossa impossibilidade acaba quando nós estamos escondidos em um Deus, que é o Deus do impossível. Aleluia! Eu quero dizer que tudo aquilo que é impossível na tua vida, nessa noite, começa a ser possível. Se você que não aceitou Jesus, ou você que está distante da presença do nosso Deus, você deseja, você quer transformar a sua vida, você também que já aceitou o Senhor, já se reconciliou, anda com Cristo, tem uma vida com Cristo, está passando dificuldades, eu quero chamar você nessa noite para que você venha entender que a sua improbabilidade, que o seu impossível é possível através do nosso Deus. Eu quero te chamar nessa noite. Você que quer mudar algo na sua vida, a sua estrutura, a sua forma de falar, a sua forma de andar, você que não consegue largar de um vício, você que está
pedindo a Deus uma porta, você que está pedindo ao Senhor que Ele venha a te curar, eu quero dizer e mostrar para você que através do nosso Deus tudo é possível. Mas isso só vai acontecer se você deixar com que Ele venha mudar a tua história. Meu amado, é noite de deixar a minha e a sua vontade de lado e começar a prevalecer a vontade do nosso Deus. Você que está olhando nesse momento para mim, você deve estar falando assim, mas presbítero, será que você também não tem dificuldades? Sim, eu tenho dificuldades. As mesmas situações que você passa, eu também passo. Mas você pode ter certeza que de todas essas situações, Deus já tem uma porta aberta. Deus já tem uma válvula de escape. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero, ainda que você esteja no seu quarto, que você esteja na sala, que você esteja na cozinha, no banheiro, não importa. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero dizer nessa noite que a tua improbabilidade, se a sua improbabilidade estiver em Cristo, ela passa a ser possibilidade. Aleluia. Tudo aquilo que você tem olhado e fala assim, Deus, parece impossível. Se você começar a parar de ter uma fé negativa e falar assim, não, eu aceitei Jesus, eu morri com Ele. Se eu morri com Ele, é Ele que toma conta da minha vida. E aquilo que era impossível para mim, com Cristo, existe possibilidades. Então eu quero dizer para você que a sua impossibilidade hoje termina. Mas você tem que deixar Cristo mover a sua vida. Feche seus olhos. Eu quero estar orando pela tua vida. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu venho a pedir, Senhor, que o Senhor venha nessa noite perdoar todas as nossas falhas, os nossos erros. Eu sei que tem pessoas aqui, Senhor, que muitas vezes se sente indigno, Senhor, de estar na tua presença. Muitas vezes, Senhor, de tanto buscar e não ver mais uma resposta, tem se frustrado, tem se angustiado, tem pensado até mesmo de sair da tua presença, tem pensado em largar da sua esposa, do seu esposo, de largar, jogar tudo pro alto. Mas o Senhor nessa noite começa a mostrar que ainda existe esperança. Enquanto a vida é esperança, Senhor, que nessa noite essas pessoas, Senhor, venham ser tocadas pelo Teu Espírito Santo. Que o Senhor comece a trilhar um novo começo, uma nova vida, uma nova história. Senhor, que aquela pessoa, Senhor, que está com uma enfermidade, Senhor, que está naquele leito do hospital, que está com coronavírus, HIV, tuberculose, com câncer, câncer terminal, com cisto no ovário, seja essa qual for o tipo de enfermidade, problemas no coração, seja qual for. Senhor, no nome de Jesus Cristo, que essa impossibilidade hoje, aleluia, comece a cair por terra e que essa impossibilidade comece a exaltar, glorificar essa impossibilidade. Através dela nós vamos ver o teu agir, a tua transformação, porque através dessa impossibilidade nós começamos a ver que existe um Deus do impossível e que agora não existe mais impossível para o nosso Deus. Senhor, que nessa noite pessoas, Senhor, que estão desempregadas, pessoas que estão precisando, Senhor, de uma porta de emprego,
Pai, essa esposa que está orando pelo esposo para uma transformação, para que ele venha parar de beber, Senhor, para que ele venha a mudar, Senhor, a forma de tratá-la. Senhor, assim também, da mesma forma, o esposo que está nessa noite orando pela transformação de sua esposa, a mãe, o pai, orando pelos seus filhos. Senhor, essa pessoa que está endividada, essa pessoa, Senhor, que está esperando o impossível do Senhor, que o Senhor comece nessa noite, Senhor, a transformar, o Senhor comece a mudar, Senhor, essas histórias. Pai amado, Pai querido, no nome de Jesus, o Senhor comece a trazer paz, o Senhor começa a trazer, Senhor, um novo caminho. E essa pessoa, Senhor, que está longe do teu caminho, essa pessoa que ainda não te conhece, ou que já te conheceu, Senhor, e se afastou dos seus caminhos e nessa noite deseja se reconciliar. Pai amado, Pai querido, que o Senhor venha tomar essa pessoa na tua presença. Senhor, que o Senhor venha escrever o nome dela no livro da vida. Pai, cuida da nossa família. Senhor, repreende todo mal. Senhor, venha trazer sustento na mesa dessa pessoa que está passando por dificuldades. Senhor, no nome de Jesus, que todo mal venha cair por terra. No nome de Jesus, eu quero que você coloque a sua mão no seu coração. Eu quero que você venha a pedir junto comigo e falar: Senhor, no nome de Jesus, muda o meu interior, muda a minha vida, muda a minha história. Senhor, que nessa noite eu venha aprender a deixar o Senhor agir na minha vida. Pai, em nome de Jesus, eu entrego essa oração no teu altar de graça, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, no nome de Jesus, eu te agradeço por cada vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado. Amém, minha amada. Eu sei que nessa noite você está totalmente diferente. Eu sei que nessa noite você foi tocado e transformado pelo poder de Cristo. Eu louvo a Deus pela tua vida, louvo a Deus pela tua casa. E que o nome do nosso Deus venha ser exaltado na tua vida. Nós estaremos aqui domingo às 19h30, trazendo uma palavra de Deus para a sua vida, uma palavra de transformação, uma palavra de renovo. E eu tenho certeza que nessa noite o Senhor foi glorificado na tua vida. Domingo nós estaremos aqui mais uma noite. Eu quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, da minha família, pela sua casa. E que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Eu peço que você compartilhe essa live. Eu peço que você ajude essa palavra a chegar aonde nós não podemos chegar. Eu peço que você se inscreva no nosso canal do YouTube. Se você não tiver Facebook, compartilhe no WhatsApp. Ajude essa palavra a transformar e mudar mais vidas. Deus abençoe a sua noite. Que a paz do Senhor seja contigo.